aí, menor, beleza? Estamos aqui na primeira aula do nosso curso de IPv6, aquele que você tá pedindo desde que o curso de IPv4 saiu. Já vamos parar de enrolação e aprender a introdução ali sobre o IPv6 pra você entender o que é. Eu não falei nada de IPv6 no curso de IPv4, absolutamente nada. Comentei um pouquinho no curso de fundamentos de redes, ó, esse aqui que tá no card, mas não cheguei a falar, me aprofundar em nada de IPv6. Então hoje a gente vai começar sobre IPv6. Lembrando que as aulas teóricas do nosso curso de IPv6 vão ser divididas em dois momentos. A gente vai ter a aula teórica e aí mais tarde vai sair a aula de exercícios dessa aula já, pra você praticar e treinar pra ver se conseguiu entender o conteúdo que a gente tá aprendendo hoje aqui de IPv6. Então, vamos começar a nossa aula. Primeiro de tudo aqui, o que é IP? E você já sabe o que é IP. Não tem pré-requisito, tá? Você não precisa assistir o curso de IPv4 para assistir o de IPv6. Você pode assistir direto só o de IPv6, mas se você quiser, assista o de IPv4 também. E o IP é uma identificação única dada aos computadores na rede, né? Até botei aqui no material, ó. O IP, Internet Protocol, se você não sabe o que é um número que identifica um dispositivo em uma rede como se fosse um endereço do seu computador ou celular ao se comunicar na internet. Lembrando que a gente tem endereço de IP que funciona só na internet, e a gente vai ver melhor isso aqui nesse curso, e tem endereço de IP que funciona só dentro da rede da sua casa, que são os IPs locais e os IPs públicos. A gente vai falar melhor disso lá na frente, porque você precisa entender como é que funciona o IPv6. O IPv6 tem IP local, tem IP público, tem IP de um monte de coisa. Ncast, broadcast, vários nomezinhos assim, que a gente vai destrinchar lindamente aqui nesse curso de IPv6. Mas você já sabe, IP é uma identificação dada aos computadores e dispositivos na rede. Não tem muita dificuldade. E aí, por que trocar do IPv4 para o IPv6? Se você não sabe, o IPv4 é a identificação desde que a internet foi criada lá, praticamente, né? O IP é a identificação. Esse V4 aqui é de versão 4, então quer dizer que teve a versão 1, 2, 3 e a versão 4. E tem o IPv6, que é a versão 6. Por que a gente trocaria, cara? Se já estava tudo funcionando desde 1969, não, desde os anos 80, estava funcionando, por que trocar da versão 4 para a versão 6? E aí a primeira coisa, ó, o IPv4 tem poucos endereços disponíveis. E aí você pode olhar assim, caraca, 4 bilhões é pouco? É pouco, porque imagina só, você tem que colocar todos os computadores das pessoas, telefones celulares, tablets, tudo que se conecta à internet com um endereço único. A gente tem quantas pessoas na face da Terra? São 7 bilhões e meio, 8 bilhões? Imagina só, você tem 7 bilhões de pessoas na Terra, mas você só tem 4 bilhões de IPs. Então, se todas as pessoas tiverem um celular no mundo, elas não conseguem ficar online na internet. Lembrando, o princípio básico, para se conectar à internet, eu preciso ter um endereço de IP, e ele tem que ser único. Já quebrou o IPv4 pela quantidade de pessoas que tem aqui na face da Terra. Lógico, quando ele foi criado, não tinha essa quantidade de pessoas e nem essa quantidade de dispositivos, porque uma pessoa, ela não tem só um celular. Ela, às vezes, tem 2 celulares, 3 celulares, e levando em consideração também nem o celular, mas ela pode ter um celular, um computador, a televisão, tem um monte de coisa com IP, então é pouco. E aí, outra coisa, o IPv6 ele foi criado porque o número de dispositivos cresceu muito, o que eu acabei de falar. E também, ó, o IPv6 tem muito mais endereços quase infinitos. Fala-se quase infinitos, porque a quantidade é absurdamente gigante, mas não é infinito, porque a gente sabe que número tem... os números são infinitos, né? Mas ali, pra gente trabalhar com os endereços e equipamentos, é uma quantidade finita de números. E outra coisa importante, o IPv6, ele é a evolução do IPv4, criado para resolver a escassez de endereço de IP. Toda essa conversa que a gente está tendo aqui. Chegou um momento que o IPv4, ele foi criado, e ele estava sendo utilizado, e foram criando gambiarras pro IPv4 durar mais tempo. Igual a gambiarra que a gente fez aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gambiarra feita era o seguinte, você tinha os números de telefone antigamente. Os números de telefone tinham 7 números. E eu, gente, já tem muita gente usando telefone aqui no Brasil. O que a gente vai fazer? Vamos colocar mais um número na frente. E aí resolveu o problema por um tempo. Só que lá em 2013, 2012, por ali, pouca gente, tem muito número, tem muita gente usando telefone. Vamos fazer o seguinte? Vamos colocar mais um número na frente. E por enquanto, resolveu o problema. Só que o IP do computador não tem como simplesmente, eu tenho lá um 92.168.0.1. Eu não tenho como no computador simplesmente assim, gente, vamos botar mais um número aqui na frente, ó. Que aí vai resolver. Não vai, porque para eu colocar esse um número na frente, tem que mudar todos os firmwares, os equipamentos, tudo. Então não tem como só fazer essa gambiarra como a gente fez aqui no telefone. Como o sistema de telefonia é uma coisa mais simples ali, vamos dizer assim, né? Não é simples, a gente sabe que não é. Não é tão complexo quanto o endereçamento de computadores, foi possível você só colocar um númerozinho na frente, o sistema já estava preparado, os equipamentos já estavam preparados. No caso dos computadores, tem que mudar toda a infraestrutura. Por isso que o IPv6, ele veio, porque vamos criar uma coisa nova que vai resolver esse problema de vez. Porque quando o IPv4 foi acabando, entenda-se, acabando, distribuindo
diminuindo os IPs porque é uma quantidade finita. São 4 bilhões, 4,3 bilhões de endereços. E aí, como é finita essa parada, começou a distribuir para as empresas, para as faculdades, para quem distribui IP, para a Embratel, essas empresas todas aí, para cada país. E a partir do momento que é destinado um grupo de IPs para uma localidade, ninguém mais no mundo pode usar, só aquela localidade. Então, os endereços que são destinados para o Brasil, só o Brasil pode usar. Ninguém mais no mundo pode usar. Ah, Alfredo, mas se o Brasil não usar todos os IPs, então, aqueles IPs estão presos ao Brasil. Ninguém mais no mundo pode usar. Só que hoje em dia usa, né, cara, pela quantidade de computadores. E começou a crescer tantos dispositivos que o IPv6 vai ter que ser implementado. A gente já sabe disso. E, ó, informações importantes. O IPv4, ele tem 32 bits, que pode gerar 4,3 bilhões. Como é que eu sei que o IPv4, ele tem 4,3 bilhões de endereços? Esses 32 bits, se você não entende nada de computador, caiu aqui para entender IPv6 e não sabe nada, o computador ele trabalha com binário. O binário só aceita duas possibilidades, 0 e 1. Se você pega esse endereço de IP e você transforma em linguagem de computador, aqui é decimal, e a linguagem de computador, que é o binário, a gente transformando, a gente vai ver como é que faz essa transformação mais pra frente no curso. Mas eu transformando em linguagem de computador, fica desse jeito aqui que o editor acelerou, ou cortou, não sei. Virou isso aqui, ó. Esse número aqui decimal vira esse número em binário. Por que a gente fala que tem 32 bits? Porque se eu pegar esse número aqui e transformar em linguagem de computador, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8, aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 8 também. Somando 8 vezes 4, 32. Então, esse número foi o suficiente por décadas e a gente precisou mexer, como a gente já viu até agora. E aí, o que tem, cara? Por quê? Porque tem muito celular, tem muito smartphone, tem internet das coisas. Eu não sei se você sabe, o IoT, que é a Internet of Things, que é você poder colocar hoje uma lâmpada inteligente. Por exemplo, aqui no estúdio a gente tem lâmpada inteligente. Essas lâmpadas aqui, vocês estão vendo? Você não tá vendo essa iluminação aqui. Tem uma iluminação lateral também. Tem duas aqui atrás que controla ela por celular. Então, aqui pelo telefone, eu consigo alterar a cor da lâmpada que tá ali. Isso é uma das coisas de internet das coisas. Se eu pegar aqui, ó, tem um aplicativo. Opa, foca aqui. Que é um aplicativo da LG, onde eu consigo desligar a luzinha, ó. Você viu? Acabou a iluminação. Eu desligo aqui pelo telefone. E eu posso trocar as luzes ali atrás, ó, apagar e ligar tudo por aqui. Isso foi uma parada que você pode automatizar, informatizar um monte de coisa e precisa de identificação. Para eu desligar essas lâmpadas, elas precisam ter uma identificação. Ela tem que ter um IP. E esse IP é entendido e configurado pelo aplicativo da LG, que é o que eu uso aqui. As câmeras, sensores, smart TVs, tem bastante, né? Igualmente usuário e rede doméstica, né? As pessoas nasceram mais pessoas. Uma das técnicas para tentar fazer o IPv4 existir por mais um tempo foi uma coisa chamada NAT. Esse NAT é o Network Address Translation, que é uma forma de traduzir endereços de IPs interno, que só funcionam dentro da casa das pessoas, para endereços públicos, que são válidos para a internet. E o CIDR, que era uma forma de criar subredes. Eu tenho uma rede grandona, eu quero diminuir ela um pouquinho. O CIDR era uma técnica que era utilizado para isso, para criar redezinhas menores, para na hora que fossem dados, né, números de IPs para as empresas, ao invés de eu dar milhões de números, eu dava só o que a empresa precisava, ou mais próximo do que ela precisava. O problema é que essas duas tecnologias, que a gente vai aprender melhor aqui no curso, eu vou explicar elas bonitinho para você entender melhor, elas têm limitações. Limitações de desempenho, limitações de como funciona, limitações técnicas por conta de binário, um monte de coisa. Então acabou que elas não funcionaram. Até que tá no material. Elas dificultaram a escalabilidade. A rede não conseguia crescer muito porque essas tecnologias eram limitantes. O NAT foi criado para diminuir a escassez dos IPs, dando uma sobrevida. Agora a gente poderia ter um IP por empresa. Ao invés de eu ter um IP por computador, que era antes do NAT, era assim, eu vou passar a ter um IP por empresa. Então a empresa tem 1000 computadores, sem o NAT, eu tinha que ter 1000 IPs, um para cada computador. Agora com o NAT, ao invés de ter um IP para cada computador, tem um IP para a empresa inteira. Sendo que os IPs que tem dentro da empresa não servem para a internet, servem só para a empresa. Mas você vai entender isso melhor nas próximas aulas, quando a gente falar especificamente de NAT. E o CDR foi criado para evitar o desperdício de IPs. Isso tá no livro do Douglas Rocha Mendes, tá no livro do Kurose, do Tannenbaum e do Gabriel Torres, falando sobre isso. O NAT foi para evitar a escassez, para eu tentar dar uma sobrevida na hora de distribuir esses IPs, né? Agora de eu ter um IP para cada computador, eu posso ter um IP para cada local e representar tudo através de conversão. Tem os IPs que são válidos para internet, IPs públicos, todo mundo no mundo vê, e tem os IPs de rede local, que é o que tá no seu computador agora que ninguém tá vendo. Só o modem da sua casa. E o CIDR para desperdiçar menos. Na hora de eu distribuir, eu distribuo uma quantidade pequenininha de acordo com a necessidade
rentabilidade da empresa. Mas mesmo assim não adiantou. Deu uma sobrevida de mais 10, 15 anos, mas ainda assim não resolveu. O grande lance do IPv6 é o tamanho dele. O IPv6 ele usa 128 bits, que representa cerca de 341 decilhões de endereços únicos. Esse número grandão aqui, cara. Esse daqui é a quantidade de dispositivos que podem estar online utilizando o IPv6, ó. Esse daqui é o normal, né? Aqui é 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão, decilhão. Então eu posso ter 1 decilhão de computadores e dispositivos conectados à internet. Eu tirei esse número da onde? Do mesmo jeito que o IPv4, que é esse númerozinho aqui, ele tem 32 bits, se eu pego o IPv6 e converto para a linguagem de computador, ele tem 128 bits. E como é que eu faço esse cálculo? Você vai na tua calculadora aí do Windows, ó. Calculadora do Windows, você vem aqui do ladinho e coloca como científica, que vai aparecer essa calculadora aqui. Você digita a base, qual é a base numérica do computador? 2, binário. Então você digita o 2, clica nesse botãozinho aqui, X elevado a y, quer dizer um número que eu não sei, que no caso já disse para ele, que é o 2, elevado a um número que eu vou escrever depois. X elevado a 32. E eu, apertando Enter, ele fala, ó, 2 elevado a 32 quer dizer binário, por isso 2, e 32 bits, dá 4 bilhões, 294 milhões. E aí, quando eu falo de IPv6, ó, é 2 elevado a 128. 2 elevado a 128 dá até erro aqui na calculadora do Windows, de tão grande que o número é. São 341 decilhão de coisas que podem estar online. Por isso que quando você pega os livros falam que é quase infinita a quantidade de IPs que a gente pode ter com o IPv6, porque é uma quantidade absurda de grande, porém é finita, né? O número ali finito tá escrito aqui pra você saber. Por isso que foi feita essa mudança, justamente pra caber o que você quiser colocar na internet, pelo menos pros próximos 100 anos. E com esse número grandão, ele garante o quê? Primeira coisa, um único IP por dispositivo. A partir do IPv6, você conecta a internet e tem um IP só para você. Um IP único para o seu computador, para o seu tablet, para o seu celular, para sua Smart TV. É fim da dependência do NAT, né? O NAT é muito utilizado hoje. A gente vai entender melhor o porquê dele. Maior segurança no IPsec. IPsec é a forma de garantir a criptografia e segurança dos IPs e das conexões na internet. Se você quiser aprender mais sobre segurança da informação, ó, a gente tem aqui, vou deixar no card, o curso de segurança da informação, onde a gente fala das tecnologias, esse monte de coisa que envolve segurança da informação. Melhor desempenho para comunicação, porque agora vai ficar uma rede mais rápida, com um protocolo mais enxugado, mais robusto, mais simples de ser utilizado e que pode ter mais coisas conectadas. E também dá suporte a redes modernas, como o 5G e o IoT. O grande problema do IPv4 é que, com a expansão dos telefones, com a criação do 5G, tem muito dispositivo e o IPv4 não estava dando conta, não tinha como colocar esses celulares online. Então, a garantia das redes modernas é justamente isso. Ele dá suporte a esse monte de gente que está conectado aí. Mas o NAT, o IPsec, essas siglas, a gente vai ter uma aula especial só para isso. E eu botei uma tabelinha aqui de comparativo do IPv4 para o IPv6 para você que caiu aqui entender. Tamanho do endereço, 32 bits, é a quantidade de números que pode ter no IPv4 quando eu converto para a linguagem de computador, e os 128 bits. Você vê que a quantidade aqui é muito maior, né? Eu tenho 4 vezes mais possibilidades numéricas quando se fala de computadores aqui, né? Se você quiser aprender como é que faz essa conversão e tal, vou deixar no card aqui o curso de informática básica onde a gente fala sobre isso. Total de endereços, 4,3 bilhões, conta 341 decilhões, representação decimal, esse número aqui hexadecimal, ó, começa a ter letra e número. Se você não sabe, os números hexadecimais envolvem letras, e a gente vai aprender a somar com letras. E a gente vai precisar aprender a somar letra com letra e subtrair letra com letra. Não fica triste, não fica nervoso, que não é difícil. É só você saber como é que faz a conta, que é suavão. NAT necessário? No IPv4 sim, para tentar aumentar a sobrevida dele, funcionou por alguns anos, e no IPv6 não é necessário ter NAT, porque cada dispositivo tem o IP diretamente. Explicando rapidamente o NAT, é o seguinte, o IP que está no teu computador, no teu celular agora, dentro da sua casa, ninguém no mundo consegue acessar ele. É uma identificação dada somente para o modem da sua casa falar com o seu computador ou o seu telefone. O mundo só enxerga o modem da sua casa, ele é o único que tem o IP que é válido para o mundo. O seu computador tem o IP que é válido para sua casa. É como se o IP do modem fosse o passaporte, tem validade mundial, para qualquer país do mundo que você vá, você usa o passaporte, porque ele vale no mundo todo. É um acordo entre os países do mundo de que o passaporte é válido para a entrada neles, e o CPF só é válido no Brasil. Não adianta nada você levar o CPF para ir para os Estados Unidos, que não tem valor nenhum, você precisa do passaporte. É essa analogia que dá para fazer. IPv4, a segurança é opcional,
Você pode colocar a segurança ou não de acordo com o que você está utilizando. Já no IPv6 é obrigatório. Como ele é nativo IPsec, o SEC é de segurança, tá? Então tudo que você fizer no IPv6 tem segurança, ponto. Não tem a opção de tirar. Configuração automática limitada, porque depende de muita coisa, configuração e tal. E eu tenho aqui, ó, ampla, que é o DHCP v6 e o SLAAC. Não sei se você lembra, mas o DHCP... Tem aqui o curso de Fundamentos de Redes, onde eu falo sobre cada protocolo mais comum ali. O DHCP, ele distribui configurações de rede automaticamente para todos os dispositivos ali na rede. No caso do IPv4, se não tiver DHCP, não tem distribuição de IP automático. Imagina a sua vida sem DHCP. Você botaria a senha da Wi-Fi e você teria que colocar o IP no seu celular. O IP do seu celular, o IP do modem, o IP para chegar no Google. Cara, dá muito trabalho. Como você tem o DHCP rodando nos computadores, no modem da tua casa, no roteador, você não precisa fazer isso, porque o próprio roteador, através do DHCP, faz essa configuração automática sozinho. Só que o IPv4 depende do DHCP para funcionar. No caso do IPv6, não. Ele pode ter o DHCP e ele pode ter esse SLAACC, que é o próprio IPv6 distribuindo IP. Se não tiver DHCP, ele se vira. Então, isso é uma vantagem que você vai ter. Fragmentação realizada por roteadores, que é dividir as informações, os pacotes. Resumindo, é isso, tá? A gente vai ver melhor lá na frente. E realizada apenas pelos hosts. Host é o próprio computador. Os próprios dispositivos podem fazer a fragmentação dos dados na hora do envio e recebimento. Então, tenho essa tabelinha aqui que dá uma resumida ali no comparativo entre os dois para você ter uma noção de como que cada um deles funciona no geral. Exemplos de endereços IPs grandões, para você ter uma noção. Ó. O endereço de IPv4 é esse. O endereço de IPv6 completo é esse número aqui, grandão, ó. Ele é gigante. Só que olha só uma vantagem. Mesmo ele sendo gigante, a gente tem como abreviar ele. O IPv4, eu não tenho como abreviar isso aqui. Eu tenho que escrever exatamente como está aqui, senão não funciona. No caso do IPv6, por ele ser muito grande, foi pensado numa forma de abreviar ele, onde você pode suprimir os zeros e fazer algumas outras abreviações que a gente vai aprender aqui nas aulas do curso, que muita gente me pergunta isso e cai muito em concurso e certificação internacional, como abreviar os IPs, você transformar de abreviado para normal, de normal para abreviado. Então, já saiba, o IPv6 é grandão? É grandão, mas ele tem abreviações. E eu botei aqui para dar aquele impacto. IPv4, identificando um computador. IPv6, também identificando um computador. Olha a diferença da quantidade de combinações numéricas que eu posso fazer aqui para as que eu posso fazer aqui. Por isso que o IPv6 está sendo implementado hoje. E aí vamos lá para as curiosidades do IPv6 e do IPv4. Segurança, enquanto o IPv4 nasceu sem pensar em segurança, o IPv6 já nasceu blindado, já nasceu com o IPsec pensando em segurança. E aí, gente, o grande problema da internet hoje é que as pessoas cismam em usar coisas antigas no mundo atual. Isso é uma grande falha, um grande erro. Por quê? Se você está utilizando coisas antigas hoje, essas coisas antigas não foram pensadas na segurança para as tecnologias de hoje. Então você está usando uma coisa velha com várias falhas de segurança para o mundo atual. Não porque ele é ruim. Ele era bom na época que foi criado, porque trabalhava com aquilo que existia. Hoje é outra coisa diferente. Por isso essa constante mudança de vários sistemas, tá? E o IPv6 já nasceu numa época boa, né? Protegida. Endereçamento, se o IPv4 é como uma cidade pequena com casas numeradas, o IPv6 é como um planeta inteiro, onde cada grão de areia pode ter seu endereço próprio. A proporção é essa, cara. A gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo, enquanto o IPv6 tem 341 decilhão de pessoas. É muita gente. Portas abertas. O IPv6 permite conexão ponto a ponto sem precisar passar por NAT, redirecionamento, jogos. Imagina quando você está usando o seu PlayStation, que ele não consegue conectar na Sony, que dá erro. Você tenta jogar com alguém, ninguém consegue te achar. É justamente por causa do NAT. O duplo NAT. Quem sabe, sabe o que é. A gente vai entender melhor o que é. E o IPv6, ele elimina esse tipo de problema, porque o teu videogame vai ter uma identificação válida no mundo todo. Então, gente, é isso. Espero que eu tenha dado um geralzão no IPv6 para você entender melhor e já ter noção do tema, de como vai funcionar esse nosso curso. E a nossa próxima aula, cara, vai ser importantíssima. Tirando a aula de exercício, né, que vem depois dessa, na próxima aula teórica, porque eu vou falar sobre as siglas. Você viu que nessa primeira aula tiveram várias siglas? Eu preciso que você, antes de começar o curso, saiba o significado de cada sigla, da representação de cada protocolo. Então, a gente vai ter uma aula só de contexto, tecnologia para internet com as siglas, para você entender cada uma delas, para quando eu falar, você, eu sei o que é isso aí, e ficar mais fácil de entender daqui para frente. Já sabe, né? Segue, curte, compartilha, faz aquele monte de coisa que você gosta. E se você quiser relembrar IPv4, ó, tem o curso de IPv4 aqui lindo para você, perfeito, com exercício, prático, um monte de coisa. Ou se você quiser lembrar os conceitos de rede de computadores, tem aqui, ó, o curso de Fundamentos de Redes, beleza? Vejo vocês na próxima aula.